inacreditavelmente, eu tirei essa nota aí. Mas como eu falei pra vocês, acontece. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha porcentagem de acerto na prova do TRT de técnico administrativo. Será que eu fui bem? Confere aí. Primeiramente, se você chegou aqui no canal agora, seja bem-vindo. Meu nome é Catarine e aqui eu falo muito sobre dicas de estudo, técnicas, metodologias. Eu fui concurseira durante 7 anos e, além dessas minhas experiências que eu compartilho aqui, estou me especializando em neuroeducação. Então pode já apertando em se inscrever para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar muito na sua aprovação. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou compartilhar com vocês toda a minha porcentagem de acerto, matéria por matéria, mas eu preciso dar um alerta. Eu sei que a maioria absoluta de vocês é muito legal e não precisaria estar escutando isso, porém eu não vou admitir nenhum tipo de desdém ou comentários passivo-agressivos com relação à minha nota, tentando diminuir ou nem nada parecido. Infelizmente eu preciso dar esse alerta aqui porque, as pessoas acham que na internet elas podem falar o que elas quiserem. E não é bem assim. E esse vídeo aqui eu estou compartilhando justamente para você que está aí estudando e fica com essa dúvida. Quanto que eu preciso acertar para ter chances de ser nomeado? Então nós vamos esclarecer isso hoje. Antes de eu abrir aqui os meus acertos com vocês, eu preciso contextualizar. Quando eu comecei a estudar para o concurso do TRT11, do qual eu fui nomeada em dezembro do ano passado, de novo, tem vídeo sobre tudo isso aqui, eu já era servidora na DPU. Eu fiz a prova da DPU em janeiro de 2016, tomei posse dia 1º de junho. Então, quando eu comecei a estudar, eu já era servidora na DPU. Então, eu estava conciliando a rotina de servidora com a faculdade, que eu estava mais ou menos ali no 7º semestre, eu não lembro ao certo, e os estudos para concurso. Eu não consigo lembrar exatamente quando foi que eu comecei a estudar para esse concurso. Porém, eu tenho uma prova, e graças a Deus eu tenho foto e print de tudo. Eu nem sabia que eu ia abrir um canal, mas eu já fazia isso. Eu gosto de ter essas recordações. E eu tenho essa foto aqui que vocês estão vendo agora. E nessa foto, eu tô tirando foto da tela do computador e aparentemente é uma notícia do TRT, né? Então eu acho que isso chamou minha atenção e eu devo ter decidido mais ou menos por essa época, que foi em outubro de 2016. Então eu comecei essa rotina louca de conciliar meu cargo, que eram 6 horas corridas na época, a faculdade de Direito, que eu estava no 7º semestre, lá na Federal de Roraima, e a prova aconteceu em fevereiro de 2017, e essa loucura aconteceu até março de 2018, porque depois que eu fiz o TRT, eu fiz o TRF, e depois eu fiz a minha monografia. Não, antes disso eu fui aprovada na OAB, também tem vídeo sobre isso aqui no canal, então a minha vida estava uma bagunça. Eu preciso fazer esse disclaimer porque eu não estou dizendo aqui que eu acertei em todas as técnicas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre como foi a minha preparação, só que esse é um vídeo mais longo e eu estou pesquisando as informações da época para trazer tudo direitinho para vocês. Então, a minha nota tá refletida nessa loucura que eu estava vivendo. Outra coisa que eu preciso contar para vocês é qual foi a concorrência do cargo. Eu também tenho foto disso, e essa foi a concorrência do cargo de técnico. Foram mais de 50 mil inscritos para essa prova. E eu também tenho outras fotos dessa época, prints das lives que eu assistia, dos cursinhos analisando as provas, e eu vi que o TRT11 foi a maior concorrência dessa época, pelo menos até o edital do TRT11, comparando com os últimos TRTs, passou dos outros. Então, 50 mil inscritos é um número muito grande. Eu passei na colocação 129, já adianto para vocês aqui. Claro que desses 50 mil, não são todas as pessoas que vão fazer a prova, mas muitos vão. Então, fazendo uma análise
do meu período que eu estava vivendo, do período que eu me dediquei especificamente para esse concurso, que foi mais ou menos 5 meses. Mas eu preciso ressaltar que durante esses 5 meses eu me dediquei muito. Tanto é que eu tinha uma viagem marcada no final do ano para ver minha família no Nordeste e eu não fui, justamente para focar nessa prova que aconteceu dia 19 de fevereiro de 2017. Além disso, tinha a concorrência. Nessa época também, além dessa concorrência grande, não foi porque só aqui no estado de Roraima e Amazonas estava muito forte a leva de concursos do TRT, assim como está agora. Então, essas pessoas começavam a se especializar nesse concurso porque eles tinham muito mais chances e viajavam o país fazendo. Então, esse era o contexto da minha prova, mas agora eu vou abrir com vocês a minha nota. E afinal, qual foi a minha nota? Eu tenho um print, graças a Deus, dessa época. Eu fiz o detalhamento de toda a minha porcentagem de acertos, que ficou em 80%. Então, recapitulando. Posição 129, cargo de técnico administrativo, e eu fiz 80% da pontuação da prova. Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha prova para vocês fazerem o download e já tem uma base, assim, se eu tivesse me preparando para esse concurso do TRT ou para qualquer um que vai abrir, eu com certeza faria isso, mesmo que a banca não seja FCC. Porque ainda tem isso, quando eu comecei a me preparar para o concurso do TRT, foi a primeira vez que eu me preparei para provas de FCC. Eu tinha feito uma anteriormente, que é da DPE de Roraima, para o cargo de técnico também, mas eu não me preparei para essa prova porque o edital da DPU já estava aberto. Eu fiz a prova da DPE, eu fiquei em 10º ou 12º, eu não lembro agora, só que eu já estava me preparando para a DPU. Eu fiz a prova porque eu já estava no embalo, mas a minha preparação foi focada toda no DPU e as disciplinas eram totalmente diferentes. Tem vídeo sobre a minha trajetória até a aprovação na DPU aqui no canal. Eu senti muita dificuldade por ser a banca FCC. Eu estava muito habituada com o CESP. Quando eu treinava a banca CESP. E isso também pode ser considerado um dos erros que eu cometi na minha preparação. Às vezes, quando você não tem tanta certeza da banca que vai ser escolhida, é interessante dar uma variada, mesmo que você foque numa como eu focava no CESP, de vez em quando é bom dar uma variada. Mas eu, observando essa minha dificuldade com as provas da FCC, eu tive uma decisão muito acertada na minha preparação, que foi fazer simulados. E aí vocês estão vendo uma foto dos meus resultados dos simulados e eu não achei tão diferente assim da minha pontuação na hora da prova. Vocês podem ver, inclusive, que eu tirei mais na prova do que até mesmo em alguns simulados de técnico que eu fiz. Isso também aconteceu porque eu estava me preparando para o cargo de analista. Como eu contei para vocês, eu já era servidora na DPU e eu estava muito interessada em ter um cargo de nível superior em direito. E aí eu tentei focar minha preparação toda para analista, mas eu já sabia que eu ia fazer a prova de técnico também. Infelizmente não deu certo a minha preparação para analista. Eu me classifiquei, mas foi numa posição muito mais longe e eu não tenho chances de ser nomeada, porque foi mais longe do que a minha posição de técnico e eles chamam bem menos analistas. E 80% não é uma nota ruim, mas também não é uma nota sensacional. Eu tenho consciência disso. Mas eu tô muito satisfeita diante de tudo que eu tava vivendo na época. A minha dificuldade com a banca, eu acho que eu tive essa decisão muito acertada de fazer os simulados. Às vezes acontecem, mas eu vou explicar para vocês quando a gente chegar lá. Mas antes de continuar essa análise, eu preciso dar um recado para vocês. Muito em breve eu vou compartilhar uma novidade que eu tô preparando há muito tempo e que vai te ajudar muito na sua preparação para concurso público. E quem me segue lá no Instagram vai ficar sabendo dessa novidade em primeira mão. Então, gente, o link tá aqui embaixo, não deixe de se inscrever. E se você tá assistindo esse vídeo depois, muito depois que ele foi lançado, muito provavelmente essa novidade já vai estar aqui na descrição também, então dá uma conferida. Agora, voltando para análise, matéria por matéria. Vamos começar por português. Eu fui muito bem em português, gente.
muito bem mesmo, né? Eu só errei uma questão, vocês estão vendo aí. Vocês vão ver que os erros estão na frente do total de questões e não são os acertos, pelo amor de Deus. Então, eu fui muito bem, acertei 14 questões de 15 de português. Eu acho que isso alavancou minha nota lá pra cima, porque eu sei que muitos concurseiros têm dificuldade com português. Raciocínio lógico, eu também achei que eu fui ótima, né? Eu não tenho dificuldade com raciocínio lógico. Eu fiz um cursinho na época, mas a preparação em si eu vou deixar para o vídeo de preparação, tá? Inclusive, vocês podem colocar aqui nos comentários quais detalhes que vocês querem saber, perguntas específicas sobre a minha preparação. Eu não tô conseguindo responder todo mundo porque eu tô ganhando muitos comentários, mas eu leio todos e sempre direciono os próximos vídeos e os conteúdos do Instagram pro que vocês perguntam mais. Então, podem deixar nos comentários aí. Aos poucos eu vou respondendo todo mundo. E, mesmo que eu não responda de imediato, pode ter certeza que eu li sua pergunta. Uma pausa rápida, porque na edição eu observei uma coisa, que as notas estavam diferentes. Então, muito provavelmente, eu marquei uma certa no gabarito e não tá aí nessa descrição, ou uma foi anulada, tá? Só uma diferença. E essa diferença foi justamente nas disciplinas específicas. Então, minha pontuação ficou um pouco a mais de 80, mas mesmo assim a análise continua a mesma. Então, vamos voltar pro vídeo. Informática, eu tenho até uma história engraçada para falar sobre isso. Eu fiz a prova numa universidade particular lá em Boa Vista, porque as provas foram aplicadas em Boa Vista e Manaus, já que o TRT-11 abrange os dois estados. E eu saí da prova jurando que eu tinha ido muito mal em informática. Eu lembro da sensação de abrir a prova e falar, eu não tenho certeza de nenhuma dessas que eu tô marcando. E aí eu falei pro William isso na hora que ele foi me buscar. E aí depois, quando a gente foi corrigir, ele falou, não era tu que tinha ido mal em informática? Eu falei, pois é, né? Nem sei como é que eu acertei isso. É o que eu sempre falo, o conhecimento é acumulado. Eu devo ter resgatado coisas da minha memória da época que eu fiz o ensino médio em técnico em informática com foco em desenvolvimento. Porém, não sei. Eu nunca fui muito de estudar informática, eu acho que para o TRT especificamente eu não estudei. Eu lembro que na DPU eu dei uma lidinha em alguma coisa e só. Mas às vezes coisas que a gente está estudando agora não tem perspectiva de usar, se mostram muito úteis lá na frente. Por isso que eu digo, nunca me arrependi de estudar. Agora de não estudar já me arrependi várias vezes. Eu tô olhando pra cá, gente, porque a prova tá aqui. Eu tô consultando junto com vocês, tá? Próxima disciplina, Direito das Pessoas com Deficiência, que é uma obrigatoriedade nos concursos do Poder Judiciário. E eu errei uma. Não é muito bom isso, principalmente porque é uma das disciplinas que eu sou mais forte, né? Que são as disciplinas jurídicas. Mas como eu falei pra vocês, acontece. Não sei o que aconteceu nessa prova especificamente, mas acontece. Constitucional eu não errei nenhuma. Já imaginava, porque eu sou muito forte em constitucional. Agora, em compensação, administrativo, gente, fui péssima. Eu errei 2 de 4. Não sei. Faz muito tempo. Eu acho que se fosse mais recente, eu saberia dizer quais disciplinas eu errei. Mas eu não tenho caderno de provas aqui, então não sei quais dessas 4 que eu errei. Civil, eu acertei todas. Processo civil, acertei todas. Aí começa a desgraça, que foi Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que são disciplinas carro-chefe, junto com português, das provas do TRT. Inacreditavelmente, eu tirei essa nota aí em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E quando eu falo isso, gente, não é me achando mas eu não sei o que aconteceu. Era pra eu ter ido muito melhor se não fosse essas 2 disciplinas. Eu teria tirado, creio que 90% da prova, porque eu acho que tinha peso, né? E eu fui muito mal.
E quando eu digo isso que é surpreendente, porque eu ia muito bem nos simulados e na prova de analista eu errei uma de cada e tinha oito questões. Então, assim, em tese, a prova de analista ela tem um nível mais aprofundado do que a prova de técnico. Talvez a prova de técnico tenha pegado mais assim detalhes, decorebas, e como eu já tinha um conhecimento mais aprofundado, eu não me atentei a esses detalhes. Eu não posso confirmar se foi isso. Eu sei que a minha preparação era focada em analista e direito do trabalho e processo do trabalho eu fui muito bem. Eu errei só uma em cada um, de 8. Muito melhor do que nessa prova de técnico, né? Mas é assim mesmo. São águas passadas. Mas eu fiquei surpresa com a minha nota em direito do trabalho e processo do trabalho. Acho que na época eu devo ter ficado muito chateada porque eu não guardei nenhum caderno de provas. Também não sei se era possível levar, mas essa foi a minha nota. E nessa prova também caiu administração pública e AFO. Administração pública eu não errei nenhuma e AFO eu errei uma. E olha, quando eu estava estudando para DPU, as específicas eram administração pública, gestão de pessoas, gestão de recursos materiais, administração geral, atendimento ao público e AFO, que é administração financeira e orçamentária, que é uma matéria muito mais legalista, então, que tem muito mais lei do que essas outras, que são mais teóricas e, na minha cabeça, quando eu estudava na época, mais abstratas. E eu gostava muito mais de estudar AFO do que essas outras disciplinas específicas. E, olha, na prova do TRT, que não é tão comum cair administração pública e AFO para o cargo de técnico, mas no TRT-11 caiu. E foi benéfico para mim, porque eu não fui tão mal e provavelmente concurseiros que estavam mais habituados só com as disciplinas jurídicas podem ter ido mal, e isso eu consegui me classificar melhor. No geral, a minha análise dessa prova é que foi boa, né? 80% não é tão competitivo assim, tanto é que eu só fui nomeada quase 5 anos depois, em parte por causa da pandemia, mas para você tá dentro do número possível de nomeações num tribunal regional ou federal, no caso aqui é do trabalho, não precisa acertar acima de 90% da prova. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, que hoje em dia está muito concorrido, que só passa quem acerta 90%, e dentro das vagas muito provavelmente é. Eu tenho uns prints dessa época e eu já tinha noção de que essa deveria ser minha nota para eu ter chances reais de ser nomeada, porque no concurso anterior ao meu, foram chamados quase 300 técnicos. E vou deixar essa imagem para vocês aí, que é a nota de corte no técnico no concurso anterior. O primeiro colocado fez 90%, o oitavo 86%, o 37º 79%, aí vamos pular para o próximo. O 233, ele fez 69%. E lembrando que foram nomeados mais de 280, se eu não me engano, foi em torno disso, quase 300 colocados. E isso é muito importante para vocês não acreditarem em falácias, focar em fazer o melhor que você consegue com o que você tem hoje. Esse foi o meu melhor na época. Eu tô muito orgulhosa de mim, porque realmente eu nem sei como é que eu tinha pique para fazer isso tudo. Acho que eu era muito mais nova, né? Com certeza isso faz uma diferença. Então fica aqui de lição. Não se desesperem com a porcentagem do primeiro colocado. Veja qual foi o último chamado no concurso anterior e dê o seu melhor. Faça simulados para ir controlando o seu progresso nos estudos, para ver o que está dando certo, o que não dá, e sempre está ajustando. E não deixem de fazer a prova por insegurança. Eu não me sentia pronta para fazer essa prova. Eu fui com a cara e com a coragem mesmo e deu certo. Mesmo que não tenha sido para o meu foco inicial,
deu certo. Hoje eu sou servidora do Poder Judiciário, que era o que eu mais queria. E vocês podem ver que em alguns simulados eu fiz 66%. E se eu tivesse desanimado aí, hoje eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu quero ver. Eu tô vendo que eu tô tendo muitas visualizações e não tá sendo compatível com o meu número de inscritos. Esse é o seu modo de me incentivar a trazer mais conteúdos assim, que podem te ajudar. Deixa o like no vídeo também, se você gostou desse tema. Se vocês quiserem muito, eu posso também trazer da prova de analista, mas assim, como eu não passei, vou pensar no caso do que a gente pode extrair dessa minha reprovação. Se eu sentir que dá pra extrair alguma coisa, eu trago aqui pra vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de me seguir no Instagram para acompanhar a grande novidade que vai sair em breve e pode mudar o rumo da sua preparação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!